Oi, eu sou a Sophie, eu sou atriz, criadora de conteúdo e lésbica e hoje nós vamos falar sobre o processo de descoberta de mulheres em saber se são bissexuais ou lésbicas. Eu entendi que eu gostava de mulheres mais ou menos com 12 anos, mais ou menos com 14 eu me assumi como bissexual, mas depois tive que me assumir mais outras 2 vezes, né? Eu já contei isso aqui pra vocês, mas era assumida pra minha família e pros meus amigos mais ou menos com 14 como bissexual, até que dos meus 17, mais ou menos, eu comecei a me relacionar com mulheres. Já expliquei aqui também em 2 vídeos anteriores a esse, chama Sexualidade e Arte, esse vídeo é maravilhoso, que umas coisas da vida me fizeram não querer me relacionar com mulheres, por mais que eu sabia que eu gostava de mulheres, eu bloqueei isso em mim, até o momento que eu comecei a me relacionar com mulheres e eu percebi que tudo que eu sentia por mulheres era muito mais intenso do que eu sentia quando eu estava com homens. E aí eu me questionei muito, né, se eu era realmente bissexual, se eu gostava realmente de homem. Passei mais ou menos 1 ano e muitos meses da minha vida me perguntando isso, fazendo sessão de terapia, levando isso como assunto quase principal da minha terapia. Minha terapeuta me ajudou demais, eu amo ela demais por isso. Até que um momento eu decidi postar no TikTok, porque eu vi que tinha algumas pessoas tendo os mesmos questionamentos que eu, de tipo não saber se é bissexual ou lésbica, e que ninguém chegava a uma solução, ninguém tinha uma resposta, porque realmente você se conhecer não é uma fórmula, né? Não tem uma resposta que é certinha, assim, né? Você demora, você se conhece. E aí eu decidi postar esse processo de descoberta, porque eu vi pessoas com o mesmo questionamento que eu, mas que não sabiam muito o que fazer, e como eu tava pesquisando muito, né, eu pesquisava pessoas lésbicas, bissexuais, vídeos, séries, muita representatividade em todos os âmbitos possíveis, eu sabia de muita coisa. Li manifesto lésbico, li manifesto bissexual, conheci muito dessas muitas coisas. Eu queria poder passar isso um pouquinho. Aí eu comecei a postar no TikTok esse meu processo de descoberta, então cada descobertazinha pequena que eu tinha sobre mim eu postava. E tudo assim, em tempo real, né? E vocês foram acompanhando e eu vi que isso ajudou muita gente falando que passava pela mesma coisa. E me ajudou muito, porque assim, você tá com só você mesma falando pra você mesma, é uma coisa. Agora você falar em voz alta ainda com outras pessoas e você receber feedbacks daquilo, tipo, eu passo por isso também, sabe? Porque eu achava que eu era a única mulher do mundo que passava por isso, assim, né? E aí, quando eu comecei a postar, as pessoas mandavam mensagem falando que passam por algo parecido, que se identificavam, que eu tava ajudando elas. Muitas mulheres que achavam que eram bissexuais antes se entenderam como lésbica, inclusive junto comigo, e o que eu achei maravilhoso, até antes que eu, ou depois que eu, enfim. E muitas mulheres que achavam que tinham essa dúvida de se era lésbico ou bissexual, realmente se entenderam como bissexual e hoje têm convicção. Então eu achei que foi muito importante pra mim isso, e foi muito importante pra muitas pessoas, eu recebo muitas mensagens sobre isso. E eu postei isso numa antiga conta minha do TikTok, essa conta foi hackeada, infelizmente. Eu não perdi os vídeos, eu tenho os vídeos no Drive, todo vídeo que eu posto eu coloco num Drive meu, só que como ele foi hackeado, né, eu não tenho mais acesso a esses vídeos direto, então eu não posso ver, tipo assim, né, divulgar eles e tudo mais. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui, onde eu vou postar todos os vídeos que eu tive esse processo, que eu postei durante esse processo de descoberta. Como eu fiz lá pro TikTok, novamente, vai ser na vertical, porque eu não tenho como regravar, porque só aquela Sofia de 2023, 24, comecinho de 24, tem aquele sentimento e eu não tenho como regravar, né? Acho que nada a ver, na verdade, eu quero que vocês tenham essa sensibilidade daquela época. Mas eu também tô refazendo esses vídeos, só que agora com a minha mentalidade de hoje em dia, falando sobre esses assuntos lá pro TikTok. Eu pretendo, quando eu der uma adiantadinha lá no TikTok, vir aqui pro YouTube e falar sobre isso também. Só deixar uma coisa claro, que eu entendi depois de tudo isso, né, foi mais ou menos uns 6 meses onde eu postava, onde eu fiquei postando sobre esse vídeo, até muitas pessoas mandavam mensagem, meu Deus, você ainda tá nessa e tal, e tipo, essas pessoas não têm nem noção de quão difícil isso é, e de quanto só 6 meses ali que eu postei, não era nada do que eu tava, porque eu já sentia, já questionava isso há 8 meses antes de eu começar a postar, sabe? Fora o tempo que eu não falei em voz alta, porque 8 meses foi só eu questionando comigo e com a minha psicóloga, mas antes eu já questionava, só que eu não entendia muito bem, né, o que estava acontecendo, então eu não falava em voz alta, era só eu comigo mesma, enfim, até o momento que eu tive coragem de falar com a minha psicóloga, e aí demorou mais 8 meses pra eu ter coragem pra postar isso no TikTok, então eles não têm nem noção de que isso ali foi só a pontinha do iceberg. Então, os vídeos que eu vou postar aqui, eles não foram feitos, tipo, todos em um dia, tipo, tem uns que eu fiz até com a mesma roupa e tal, e foram no mesmo dia, mas
eu pensando neles não foram, entende? Eu só ia postando esses vídeos conforme eu falava com a minha psicóloga. Eu falei isso no TikTok, que eu tinha alguns questionamentos, mas que eu falava primeiro com a minha psicóloga, a entendia melhor, e aí eu transformava em um vídeo pra não também só gerar confusão na cabeça das pessoas, e enfim, né, eu tava ali, tipo, querendo um apoio, mas eu também não podia ser só a pessoa que só gerava confusão na cabeça dos outros. Então, eu falava com a minha psicóloga, entendia melhor o meu sentimento, via muita coisa do passado, né, e como isso afetava ali diretamente, e aí sim eu transformava em um vídeo, enfim. Hoje eu, com a minha cabeça, né, eu entendo outras coisas e penso em outras coisas também, mas eu vou colocar aqui pra vocês verem todo esse processo. Mais pra frente eu trago um outro vídeo onde eu vou falar sobre isso, só que com o meu pensamento de hoje em dia. Eu acho que eu sou lésbica. E eu não tô quase chorando porque, sei lá, eu não quero ser lésbica. Eu namoro uma mulher, eu sou muito bem resolvida com o fato de eu gostar de mulheres. Eu tô assim só porque eu não sei o que eu sou e eu não sei como descobrir. Sei lá, desde que eu descobri que eu gosto de mulheres, eu me entendo como bissexual. Mas eu fiquei reparando que todas as minhas relações com homens, eu estava meio que apaixonada por uma mulher anteriormente e usava o fato de eu ficar com homens pra meio que esconder isso. E eu entendo que tem todo aquele argumento de que você não precisa se rotular quando você não quer, tá confuso, alguma coisa assim. Eu entendo, concordo e compactuo com esse argumento, mas eu quero me rotular, eu quero saber o que eu sou, eu quero saber quem eu sou. Mas sei lá, tem muita coisa envolvida, tipo, eu tenho medo de falar que eu sou bissexual e alguma parte de mim só está, tipo, tentando me deixar confortável em um lugar onde eu já conheço. Mas eu também tenho medo de falar que eu sou lésbica, porque, tipo assim, sei lá, parece que toda história de lésbica é tipo, nossa, eu nunca gostei de me relacionar. E aí, do nada, eu comecei a me relacionar com mulheres e eu descobri que o problema era só homens. E tipo, não, eu me relacionava com homens. Não era tão legal quanto quando eu me relacionava com mulheres, mas sei lá, eu ficava com homens. A minha cabeça toda lésbica nunca nem teve vontade de beijar um homem, sabe? Nem pra tentar descobrir. Eu sei que não tem uma formulazinha exata pra descobrir sexualidade, mas se alguém tiver alguma sugestão, me fala, por favor. Motivos pelos quais eu acho que eu sou lésbica e não bissexual. E eu já falei pra vocês que todas as vezes que eu estava ficandinho com um homem, eu, na verdade, acho, né, que eu estava com um interesse com uma mulher antes. E hoje eu vim falar de uma experiência específica, que foi a minha primeira experiência de gostar de uma pessoa. A primeira vez que eu gostei de uma pessoa foi uma mulher, que inclusive, depois de um tempo, ela voltou na minha vida, né, depois de eu ter apagado ela, de, tipo, gostar, né, ela voltou pra minha vida e eu gostei dela por mais um tempo. A gente não chegou a se beijar, mas eu achei que ela gostava de mim de volta. Um dia eu conto pra vocês. Mas enfim, foi a primeira vez que eu percebi que eu estava gostando de uma pessoa. Eu estava, tipo, no 4º ano. E aí ela era, tipo, minha best, assim. Eu tinha mudado de escola, ela era minha best de escola. E eu comecei a gostar dela. Tanto que na época eu fiquei, meu Deus, eu sou lésbica. E aí eu comecei a, tipo, mano, não, isso é coisa da minha cabeça, velho. O que é isso? Eu tô gostando de uma menina? Não tem como ser isso. Mas aí, depois que eu entendi que eu tava gostando mesmo, eu achei que eu era lésbica. Até o momento que um menino começou, de repente, a gostar de mim. E todo mundo ficou, né? Você gosta dele? Ai, fica com ele. Não fica, porque naquela época não tinha isso, eu era muito criança. Mas enfim, ai, namora ele, não, dá a mão. E aí, gente, eu percebi que uma hora eu tava só fazendo o que as pessoas estavam me mandando. Que era ficar, tipo, falar que gostava dele. E, tipo, eu não sei se eu gostava dele. É que eu não tô naquela época, sabe? Se eu tivesse como me teletransportar pra aquela época e ver o que eu estava sentindo, eu saberia com a maturidade que eu tenho hoje. Mas eu acho que eu não gostava dele. Que eu tava, tipo, só escondendo o fato de eu estar gostando daquela menina, né? Que era minha amiguinha. E eu tinha medo, porque eu não sabia o que era aquilo de verdade. Enfim, isso já aconteceu outras vezes, hein? Parte 3 de coisas que eu achava que eram normais até eu descobrir que na verdade é só porque eu era sáfica. Então, pra quem não sabe, eu tô postando aqui a minha luta diária, né, pra descobrir se eu sou lésbica ou bissexual. E um dos motivos pelos quais eu acho que na verdade eu sou lésbica é isso que eu vou contar agora. Meu cabelo tá horrível. Mas aí vocês tirem suas próprias conclusões, tá? É uma coisa que eu acho que já é clichê, todo mundo já deve ter falado sobre isso nessa trend, mas eu acredito muito, eu acho muito verdade. É que eu sempre tive aquela frase, aquela exata frase. Todo homem é minimamente feio ou estranho e toda mulher é minimamente bonita. Tem alguma coisa bonita em qualquer mulher. Todas as mulheres, entendeu? E eu sou exatamente assim, gente. Tipo, todos os meninos que eu fiquei, não teve um que eu falava, meu Deus, perfeito. Meu Deus, não tem um defeito.
entendeu? Nem aparência, nem quesito de aparência, nem quesito de personalidade. Principalmente personalidade, né? Porque eu só fiquei com gente ruim. Mas assim, aparência também não. E toda mulher que eu fiquei, gente, mulheres até que eu nunca fiquei, mulheres héteros, mulheres amigas minhas que, tipo, não tem interesse romântico, enfim, amoroso nenhum, todas eu acho bonita. Sem exceção. Todas. Motivos pelos quais eu acho que eu sou lésbica e não bissexual. Uma das coisas que eu tava conversando com uma amiga minha, uma das poucas amigas que eu converso sobre isso, é que ela também é bissexual, né? E a gente passou por traumas muito parecidos. Tanto em relação a pai, daddy issues, quanto em relação a crime sexual. E desde que isso aconteceu comigo, eu parei de ficar... Tipo assim, eu fiquei por um tempo com um homem depois que aconteceu isso. Mas, sei lá, tipo, foi pouco tempo depois eu parei de ficar com homem e voltei a ficar, tipo, só com mulher, exclusivamente com mulher. E agora eu tô namorando também, né? E aí eu tava conversando isso com ela porque eu tenho muito medo de chegar... Eu tinha muito medo de chegar aqui na rede social e falar: ah, não, porque eu tive trauma com um pai, tive trauma com... abuso, né, e tudo mais, e aí chegarem pra mim e falar: ai, você só acha que você é lésbica porque você tá com medo, porque você tem medo de homem. Gente. E aí a minha amiga, ela falou pra mim que ela também, a gente compartilha dessas experiências e a gente é amiga também por isso, e ela falou que ela sabe, ela tem certeza que ela é bissexual porque mesmo ela passando por essas coisas e ela tendo o tempo dela de passar o trauma, né, ela continua tendo vontade de ficar com homem. E eu, tipo assim, antes disso acontecer, eu já tava ficando com homem muito menos do que eu ficava, né. Tipo assim, gente, eu nunca fui de ficar com muitos homens, mas enfim, antes mesmo disso acontecer, o meu número de homens já tinha diminuído bastante. Só que aí, depois de, tipo, um ano que o meu abuso aconteceu, eu parei de ficar com homem, porque eu não sentia mais vontade. E aí depois eu comecei a namorar também, e agora eu não sinto vontade mesmo, né? Então, sei lá, tenho medo de vir falar aqui, mas eu também tenho esse argumento de que a minha amiga passou pelas mesmas coisas que eu, coisas até piores, e ela ainda se humilha por homem. E eu não faria isso nem que me pagar. Motivos pelos quais eu acho que eu sou lésbica e não bissexual. Gente, vocês sentem, porque a gente vai quebrar uma barreira de intimidade aqui, tá? Eu vou criar uma intimidade muito grande com vocês, seguidores meus, porque a gente vai falar sobre tesão. Até agora eu estava falando só sobre questões sentimentais. Hoje falaremos sobre tesão, sobre sexo, né? Enfim, quando eu estava namorando um homem, gente, eu não tinha muita vontade de ir para o ato, né? A gente fazia porque, né, homem tem que ser sexualmente ativo, mas não eram essas partes que eu gostava de estar com uma pessoa, né? Eu já discuti aqui falando que eu não sei se eu realmente gostava dele como um interesse romântico, eu só gostava muito da amizade dele, e aí fui levando, achando que era alguma coisa. Mas enfim, eu não tinha vontade de transar, né? E desde que eu comecei a sair com mulheres, eu tenho muita mais vontade de beijar, de estar beijando e estar naquele, né, naquela sensação. E desde que eu comecei a namorar com a minha mulher, porque quem não sabe, eu perdi minha virgindade de mulheres com a minha namorada. Então, desde que eu comecei a transar com mulheres, que foi com a minha namorada, não com mulheres, tá? Cuidado! Isso aí, ó, armadilha pra quem namora. Mas enfim, depois que eu comecei a transar com a minha mulher, gente... Novamente, eu vou falar uma frase aqui que vai quebrar a nossa intimidade, mas assim, vai aprofundar a nossa intimidade. Eu tenho vontade de transar com aquela mulher o tempo inteiro. Gente, é sério, tipo, na rua, em casa, em todos os lugares, até quando ela não tá comigo, quando eu olho foto dela, eu fico, meu Deus! E é isso. Fiquei com vergonha. Ah, como assim você não sabe sua própria sexualidade? Bicha, não sei. Não sei. Só não sei. Eu gosto de mulheres, com certeza eu gosto de mulheres. Mulheres não, tá? Eu gosto da minha namorada, eu amo minha namorada, eu sou casada, tá? Há dias. Eu amo uma mulher só, tá? Porque se ela vê isso aqui, ela me mata. Mas eu gosto de homem? Não vou tá sabendo. Eu já tive experiências com homens, tá? Mas eu não sei o quanto eu gostei disso. Primeiro, olha, na parte carnal, né? Beijo e tudo mais, eu percebi, né, depois que eu comecei a ficar com mulheres intimamente, que eu não sentia com homens a mesma coisa que eu sinto com mulheres. Na parte carnal. Agora, na parte sentimental. Tipo, tem um tempo que eu tô analisando os meus antigos rolos com homens, que não foram muitos, tá?
Mas que parece que quando eu comecei a ficar um pouco mais, né, com homens, eu estava gostando de uma mulher anteriormente. Parece que eu usei homens pra acobertar, tá? Inclusive o meu namoro. Eu contei a experiência da primeira pessoa que eu gostei, de uma mulher, inclusive, e aí depois eu comecei a gostar de um menino. Mas eu não sei, enfim, entra aqui no meu perfil pra ver o vídeo. Mas eu também namorei um homem por 3 anos. Só que eu não sei também até que ponto que eu gostava dele, né? Como, tipo, um sentimento mesmo. Porque eu vejo hoje que com a minha namorada, né, que eu sou casada, é diferente. Não sei explicar, gente, mas um dia eu explico. Eu tento, pelo menos. Eu vou pra terapia, gente, eu sei. Motivos pelos quais eu acho que eu sou lésbica e não bissexual. Oi, amigas, voltei. Senta que hoje o assunto, se antes eu já tinha passado de intimidade, agora o assunto vai ser bem mais explícito, tá? Só pra deixar claro, gente, eu tenho 19 anos, tá? Teve gente que falou que eu parecia uma criança, que eu tava falando sobre sexo aqui, né? Mas eu tenho 19 anos, então tá tudo bem. Enfim, agora a gente vai passar bastante intimidade, eu tô até com vergonha de falar isso, mas eu vou falar. Quando eu tive relações com homens, né? Enfim, algumas pessoas falaram, tipo assim, mas às vezes era só seu ex que não sabia fazer bem. Mas, gente, eu não tive relação só com meu ex, tá? Eu já fiquei com alguns outros caras. E sempre a mesma coisa, né? Eu não me sentia muito à vontade. Quando era relação, né, com penetração, com coisa do homem, eu simplesmente não conseguia. Eu não conseguia, tá? Eu queria me matar. Ali eu pensava, não tinha jeito de eu desligar minha mente, não tinha jeito de eu pensar em outra pessoa, tipo uma mulher. Porque eu lembro especificamente de uma vez. Uma vez que o meu ex estava lá, foi a vez que mais demorou, inclusive, porque eu tava muito animada. Gente, me desculpa, eu tô falando coisa muito feia, desculpa, tá? Eu não sou assim. Mas enfim, ele tava lá e a gente tinha saído de uma festa e a gente tinha bebido bastante, né? E eu lembro exatamente que essa vez eu pensei numa menina. Eu fiquei pensando nessa menina. Eu não vou falar quem que é, porque imagina ela aparece aqui. Aí vai ficar chato pra mim, né? Mas enfim, eu pensei numa menina que é a mesma menina daquele vídeo que eu falei, né? Da primeira menina que eu gostei. Essa mesma, com essa bicha apareceu na minha vida 3 vezes. Enfim, e aí foi a vez que eu tive vontade, entendeu? Mas tá vendo? Que por mais que seja isso, eu ainda tenho. Tipo, era um homem que estava fazendo. E eu senti, né? Eu senti. Tipo, por mais que eu não estivesse pensando nele, estivesse pensando na menina, ainda era um homem fazendo. Então, tá vendo? Porque tem gente que fala, mas você tá em dúvida. Gente, para! Às vezes eu sei, tipo, lá no meu fundo, eu sei que eu sou lésbica, mas eu não quero aceitar. Mas, tipo, no meu consciente eu não sei. Então, tipo, essas dúvidas aí, elas me questionam, gente. Me ajuda. Bom, esse vídeo já tá longo demais, eu vou fazer uma parte 2 com a continuação, porque realmente, gente, eu fiquei por muito tempo e eu gravei muitos vídeos sobre isso. Então a parte 2 vai ser só eu dando uma introduçãozinha básica, mas vai continuar os vídeos e é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês, nem que seja só um pouquinho. Me conta aqui sua experiência e você vai ver que você não tá sozinha, que muitas mulheres já passaram por isso e passam e estão passando, enfim. E eu espero que você se sinta acolhida e que você não tá passando sozinha por isso e que é um processo super normal da nossa descoberta e até redescoberta. Um beijo e até o próximo vídeo.